Olá, meus queridos e minhas queridas do signo de Câncer. Vamos entender com o tarô hoje como as suas emoções e sua mente estão interligadas para que você coloque, ações em prática e dessa forma você tome decisões concretas e direcionadas com resultados reais. Vamos juntos, signo de Câncer. Traz a sua intenção aqui para a mesa, respira fundo comigo. Vamos entender a sua energia inicial para que juntos a gente destrinche essa leitura. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, sou astróloga, terapeuta em regulação emocional. Meu contato está na descrição do vídeo. Respira fundo. Mesa aberta para o signo de Câncer. Tarô. Roda da Fortuna. Signo de Câncer, você está diante de uma escolha, de uma decisão, de um movimento aí que vai literalmente mudar a sua vida, né? Mas ó, a promessa aqui é boa. É um movimento que você faz que te leva à vitória, ao sucesso, ao reconhecimento, ao brilho, ao palco da vida, muito protegido e muito amparado, tá? É algo aí que você vem construindo, né? Você vem maturando as ideias, as emoções, tá? Feito em cima de uma base sólida, porque veio alguns acontecimentos, algumas mudanças bruscas na sua vida, mas a sua base permaneceu de pé. E isso não tem preço. É um canceriano, uma canceriana agora muito mais equilibrado diante das situações, diante das suas emoções, tá? Mas vamos entender, vamos navegar tudo isso juntos. Carol, mostra pra mim o que precisa ser cortado da vida do signo de Câncer nesse momento. 2 de espadas. O que precisa ser cortado é essa confusão na sua mente, tá? O ato de você estar perdido. 2 de espadas, ele reflete muito pra mim quando você não se aprofunda nas situações, ó, no fundo do deck, que é tudo muito rápido, mas você precisa nutrir sentimentos primeiro para não cair em escolhas erradas. Então é um sentimento que você precisa cortar nesse momento. Literalmente, signo de Câncer, esse sentimento de estar perdido. Eu tenho tudo isso diante das minhas mãos, Aline. Eu preciso tomar decisões, mas agora, nesse momento, eu me sinto perdida, tá? Então, precisa cortar essa sensação de ter muitas opções e estar perdido. Algumas situações aí são boas demais para ser verdade. E quando a gente fala disso, é porque você vai precisar usar a sua intuição, o seu feeling, para navegar tudo isso. Tá, Câncer? Quando a gente tem muitas opções, algumas tendem a não ser tão verdadeiras quanto outras, tá? Então aqui, nesse bate-papo, eu vou te guiando dentro dessa energia para que você possa sentir e fazer a escolha na decisão que vai te levar a um resultado literalmente concreto, tá? Então assim, tira essa sensação de estar perdido. Por um momento, durante essa leitura, fala para si mesmo. Eu vou entender o que eu preciso buscar. Eu vou entender. Já coloca aí nos comentários. Aline, estou entendendo. Roda da Fortuna. Pronto. Qualquer coisa que você colocar, já vou entender que você está conversando comigo até aqui. Vamos entender com o tarô qual a emoção ou medo que você está tendo nesse momento que está te sabotando a te levar nessa decisão. Qual é o sentimento, o medo que está escondido do signo de Câncer que está sabotando as decisões dele, sem ele saber? Mostra pra mim, tarô. Qual é o medo, a emoção? Ó, aqui a gente fala de 2 vertentes, né? 7 de espadas. Geralmente quando eles caem nos meus atendimentos, pode se tratar sim de um roubo energético real, tá? E também pode falar de pessoas espertinhas no seu campo, tá? De repente alguém roubando a sua ideia, de repente você ter medo disso, de alguém roubar a sua ideia, ser mais esperto que você,
mais ágil que você, e aí isso te sabota. Se você pensa assim, se eu colocar isso no mundo, vai vir alguém e vai roubar a minha ideia. Se eu colocar essa ideia em prática, se eu falar, se eu comentar, se eu desejar isso, vai vir alguém e vai roubar tudo isso de mim, né? Então, assim, não se sinta pressionado de roubarem o que é seu, porque o que é seu chega de uma forma ou de outra, tá? Signo de Câncer, o que é nosso de destino, está escrito para nós, ninguém pode tirar, tá? Você tá com medo nesse momento, né, de tirarem a sua estabilidade material, né? Aquela sensação de paz e tranquilidade que você, por muitas vezes, mantém. Então, assim, comente com as pessoas certas, comente pra si. Tenha esse desejo enfático do que você quer realizar, tá? E sim, tome cuidado, porque existe a possibilidade, sim, mas esse medo não pode te paralisar. Esse medo de roubo, né, não pode te paralisar nesse momento. Então o tarot tá falando, olha pra isso, que você olhando pra isso, uma vez que você viu, você não tem como desver. E pronto, tá tudo bem. O que é nosso de destino chega pra nós. Ninguém tem a capacidade de interferir, nenhum ser humano. Combinado? Então tenha essa certeza dentro de você, Câncer, que isso vai te ajudar a estabilizar a sua emoção nesse momento, tá? Vamos entender com o tarô que parte, então, da sua vida você precisa transformar para renascer ainda mais forte, tanto emocionalmente quanto mentalmente. Tarô, mostra pra mim qual parte do signo de Câncer, qual parte da vida ele precisa transformar para renascer mais forte emocionalmente. 10 de paus. Câncer, não adianta querer carregar todo mundo sozinho. Isso, você querer carregar o mundo todo, querer cuidar de tudo e de todos, ele te impede de que coisas novas cheguem para você. Então, assim, o excesso de bagagem, ele só te dá a segurança e a tranquilidade, né, mas de uma forma oculta, né? Ele só te emperra. Ao invés de ele te sustentar, ele te dá uma base sólida, ele te emperra. Ele te deixa cansado, te deixa exausto. Então é nesse momento em que você precisa transformar, né, esse peso, esse excesso de bagagem para se posicionar na vida diante daquilo que você quer para rodar a sua vida, tá? Então, quando a gente carrega pesos que não são nossos, são do outro, né? Da nossa família, de amigos, tal. A gente tenta resolver o problema de todo mundo, cuidar de todo mundo e a gente esquece de si. O que acontece? A gente entra nesse cansaço, cansaço emocional, cansaço mental, e a gente acaba que não se permite ir além, porque a gente quer resolver o do outro carregar junto. Mas cada um é responsável por sua vida. Se você resolver o que você precisa nesse momento aqui, né? Essa sensação de que tá perdido nessa situação, esse medo, né? De roubo energético, esse medo de roubarem suas ideias, né? Você já começa a transformar esse excesso de bagagem e e começa a deixar que coisas, oportunidades concretas e reais cheguem para você. Calma. Vamos entender agora qual a atitude prática para mudar todo esse movimento aqui dentro do seu contexto de vida. E dessa forma você sai daqui claríssimo para uma decisão certeira. Tarô, mostra para mim qual atitude pode transformar agora tudo o que o canceriano descobriu em vitória. Mostra para mim o que pode ser qual a ação prática deles para transformar isso em vitória. 3 de paus. É expansão, é você analisando o seu futuro, é você mirando no futuro, com foco, objetivo, assertividade, tá? É você organizando tudo o que tá acontecendo nesse momento, tá? Com muita solidez, mas com a visão de futuro. Se eu agir estrategicamente dentro disso, Aline, agora, no futuro eu colho. Qual é o futuro? Amanhã, um mês, daqui a um ano, tá?
coloca no seu contexto de vida. Então, assim, quando a gente está diante de um desequilíbrio, a gente tem que usar isso, Câncer, como ponte para alavancar a nossa vida, tá? Então é nesse exato momento, eu sei que medo e insegurança sabotam a gente. Eu entendo perfeitamente, tá? Tudo isso que acontece, mas você consegue sim transformar, porque eu posso, eu consigo e eu dou conta. Eu, Aline, confio em vocês. Então basta que agora você confie em você mesmo, tá? Signo de Câncer. Então, assim, como você renasce de toda essa situação ainda mais forte e emocionalmente equilibrado, usando da sua esperteza e da sua sagacidade para entender quem é quem, separando o joio do trigo, entendendo o que bagagem é sua e o que não é. Quem vai comigo nessa jornada e quem não vai, tá? Então aqui nós estamos diante de um canceriano que faz toda essa transformação, ativa todo o seu potencial máximo e vai em busca, olha aqui, né, de muita sabedoria interna, resiliência, paciência. Você já tem isso como bagagem, né? As suas emoções, Câncer, elas são emoções sábias, né? Você sabe exatamente como acolher, como elevar e como, né, ser empático, se colocar na situação do outro. Mas nesse momento a vida te pede palco, te pede brilho, te pede sucesso, te pede magnetismo. Olhe para si, tá? Finalize isso que você precisa. Conclua isso, que você vai sair da sua escassez e vai literalmente ganhar o seu reconhecimento tão sonhado. Pessoas chegam para você te ajudando, consolidar tudo aquilo que você deseja e muito mais. Olha aqui, é você direcionando a sua vida, impulsionando ela de uma forma muito mais rápida, muito mais prática e muito mais eficaz para todos, para você e para todos ao seu redor. Então essa foi a nossa conversa profunda, signo de Câncer. Na descrição do vídeo você encontra o meu contato, se quiser uma leitura na sua energia. E também o mapa natal, que te dá base e estrutura para você ir além. Vamos juntos, porque juntos a gente organiza esse caos. Amei a sua leitura. Até a próxima.